Certo, hoje a gente vai fazer um vídeo no qual a gente vai falar sobre os 2 grandes mandamentos de Jesus. Para isso a gente vai ler Mateus 22, 36 em diante e vamos conversar sobre outros tópicos sempre relacionados a esse mesmo assunto. Primeiro, vamos ler, né? A pergunta é feita a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses 2 mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Tá bom? Então a gente já vai tocar nesse tópico. Primeiro a gente vai falar sobre quem é nascer de novo e sobre quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Gálatas 5:19. Paulo vai aqui listar as obras da carne, ou seja, o pecado. Quais são os pecados? Alguns deles, né? Porque não teria como listar todos eles. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão os pecados, aqui estão as obras da carne: adultério, fornicação, impureza. O que é impureza? É tudo que não é puro. Impureza engloba qualquer tipo de pecado: lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia. O que é porfia? É bate-boca, é discussão. Rebeliões, heresias. O que são heresias? São perversões da verdade. É quando você muda a doutrina, muda o ensino que a Bíblia já te deixou como base e você dá outro sentido a ele. Jesus falou que pecador não vai para o céu porque ele precisa nascer de novo, e nascer de novo vai parar de ser pecador, e você fala que não é bem assim. Então você já cometeu uma heresia, você modificou a palavra, você alterou o significado das palavras de Jesus. Então essas são obras da carne: invejas, homicídios. Se você tem raiva do próximo, se você odeia o próximo, você já é um homicida, porque o pecado nasce dentro do seu coração para depois se manifestar nas suas ações, e não necessariamente vai ser manifestado nas suas ações exteriores. Não necessariamente você vai dar um tapa na cara da pessoa, não necessariamente você vai apontar uma arma para ela e dar um tiro nela. Mas antes disso acontecer, você necessariamente vai nutrir esse homicídio no seu coração, essa revolta contra essa pessoa no seu coração. Então nem sempre o homicida é aquele que vai matar de fato, mas é aquele que já matou no seu coração. Bebedeiras. Dentro dessa categoria aqui, inclui-se qualquer coisa que diz respeito a você perder a sobriedade. Então dentro de bebedeira, inclui-se se drogar, ou seja, ficar chapado, etc, etc, etc. Entendeu? Não se limita apenas à bebida, a qualquer tipo de coisa que você faz que tira a sua sobriedade. Orgias e outras coisas semelhantes. Ou seja, isso não é tudo. É só para você pegar a visão, só para você entender do que a gente está falando. A gente está falando de pecado. E Paulo conclui dizendo: a respeito dessas coisas, ou seja, a respeito do pecado, vos falo, como já vos falei outrora. Então Paulo está se repetindo, caso alguém não tenha entendido que ele é antipecado, que o evangelho é antipecado. Que os que fazem tais coisas, em algumas traduções pode estar escrito os que praticam tais coisas, mas praticar não necessariamente significa fazer recorrentemente, mas apenas botar em prática, entendeu? Se você praticou um crime, significa que você cometeu um crime. Então um crime cometido é um crime praticado, ok? Os que fazem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Resumindo esse texto de uma forma bem clara: pecador não vai para o céu, pecador não tem a salvação. Porque a salvação implica na conversão. Ser convertido é ser transformado de pecador a ex-pecador. Do contrário, não houve conversão, houve ilusão. Você acreditou numa salvação imaginária que diz que você poderia continuar pecando sem nascer de novo. E no fim, você cai nessa armadilha que você criou para si mesmo. Você escorrega sobre essa mentira imaginária que você criou para si mesmo e escorrega direto para o inferno. Tá bom? Jesus deixou claro em João 3 o seguinte: Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, em maiúsculo, do Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. Não pode, é impossível, está proibido. Está proibido entrar no reino de Deus. E ele continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, em maiúsculo, novamente, é Espírito. Não te admires de eu, Jesus, te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você não pode ser mais aquela pessoa carnal, porque as pessoas carnais, assim como Paulo disse, e eu acabei de ler em Gálatas 5, os que fazem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Por isso é preciso haver um novo nascimento, e esse novo nascimento é espiritual, de um espírito que é santo, e por isso você vai ser santo, assim como o espírito que te fez renascer. E outra coisa que o pessoal se confunde muito e é pervertido nas nossas igrejas é o seguinte: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito. Eles dizem que nascer da água é ser batizado nas águas, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O batismo nas águas não é um problema, mas ele precisa ser uma manifestação fiel de um batismo que já aconteceu no Espírito. Ou seja, de você já ter morrido para o pecado, de você já ter morrido para a carne. Então nascer nascer da água nesse contexto aqui é simplesmente você nascer como ser humano. Você nasce do ventre da mulher, você está envolto por um líquido lá, que seria essa água. E você nasce da água, você sai daquele meio e vem para o mundo. Isso é nascer da carne. Nascer da água é nascer da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esse é o nascimento espiritual que só acontece através de Deus.
Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então você precisa, é obrigatório que você nasça de novo para que você possa entrar no reino de Deus. Em outras palavras, é preciso que você morra para o pecado para nascer para Deus. Isso é dito em Romanos 6. Vamos ver o seguinte, vamos ler do começo aqui que é bem curto. O que diremos então? Permaneceremos no pecado? Ou seja, permaneceremos realizando as obras da carne para que a graça possa abundar? De forma alguma. Em outras palavras, de jeito nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Qual batismo? O batismo do Espírito. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se é novidade de vida, significa que aquilo que é antigo, aquilo que é passado, ficou para o passado. Aquilo que fazia parte da sua vida, que ofendia a Deus, que eram as obras da carne, que era o pecado, não faz mais parte da sua vida, porque agora, depois de nascer de novo, você anda em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem, ou seja, que o nosso eu pecador do passado foi crucificado, foi morto, não está mais vivo, não responde mais, não atua mais. Foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Então, a salvação é isso, é você morrer para as obras da carne, é você ser crucificado com Cristo, e a partir do momento que você é crucificado com Cristo, as paixões e concupiscências, todas as obras da carne que faziam parte da sua vida passada, do seu velho homem, não fazem mais. É por isso que Paulo diz aqui em Gálatas de novo, no capítulo 5, no versículo 24, que, pois aqueles que são de Cristo, ou seja, os cristãos, de fato, não a pessoa que vai para a igreja, isso aí é uma pessoa que diz ser de Cristo, mas ser de Cristo é outra coisa. A árvore é conhecida pelos seus frutos, entendeu? Então, falar uma coisa e fazer uma coisa são duas coisas diferentes. Entendeu? Pois aqueles que são de Cristo, de fato, já crucificaram a carne. Ou seja, isso já aconteceu. Essa é a pessoa que é cristã. Esse é um discípulo. Essa é a nova criatura. Já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se você ainda não venceu isso, a carne, o pecado, se você ainda tropeça em pecado, se você ainda não consegue parar de pecar, parar de adulterar, parar de fornicar, parar de ser impuro, parar de cometer lascívia, idolatria, feitiçaria, parar de ter ódio do próximo, de ser uma pessoa de discórdia e uma pessoa rebelde, parar de ter rivalidade, de ser uma pessoa que se ira, parar de ser uma pessoa que bate boca com as outras pessoas e só quer discutir, parar de ser uma pessoa que causa rebeliões, que seu próprio comportamento é uma rebelião contra Cristo, porque Cristo te mandou ser santo e você não está sendo santo, então você está em rebelião contra Cristo, parar de ser uma pessoa herege ou que segue hereges, se você não parar de frequentar essa sua falsa igreja que ensina um falso evangelho, significa que você não vai herdar o reino de Deus, porque você está aceitando trevas e erro na sua vida, você está aceitando sujeira na sua vida. E se você aceita a sujeira, você não tem parte com aquele que é limpo, você não tem parte com Deus, porque Deus é separado do pecado, Deus é separado da sujeira. Jesus veio para te reconciliar a Deus, e isso não só perdoando seus pecados passados, mas também te limpando, para que não haja mais impureza dentro de você, para que você possa ser um com Deus. Mas você jamais vai ser um com Deus se você é um com o pecado, tá bom? Então, para isso que a gente vai voltar agora, tendo entendido isso, a Mateus 22, a os dois grandes mandamentos. Respondeu Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Não está dizendo: tu amarás o Senhor teu Deus de toda a tua boca e de todas as tuas palavras. Amar o Senhor Jesus não é ir para a igreja cantar para Jesus, não é participar de um coral para Jesus, não é você ficar lendo a Bíblia e decorar versículos. O seu coração, a vontade do seu coração, a inclinação do seu coração é traduzida pelas suas ações, é um reflexo das suas ações. Então, para onde eu vou, é para onde o meu coração vai. Se eu vou para uma igreja que perverte a palavra do Deus que eu falo que eu amo, significa que o meu coração não está disposto a andar com Deus que eu falo que eu amo, porque eu estou indo em direção àquilo que ele rejeita, a hereges, a pessoas que pervertem a palavra dele. Então eu não amo meu Deus de todo o meu coração se eu estou tendo parte com o inimigo, mesmo que esse inimigo use o nome de Cristo e fale bonito, e o ame com a sua boca. Porque Jesus deixou muito claro em Mateus 15:8 o seguinte, que eu vivo falando: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A pessoa não se curva à vontade de Deus, então o coração está longe dela porque ela não lhe obedece. Jesus falou que aquele que me ama me obedece, entendeu? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu vou até ler para você, porque eu sempre falo, mas eu não costumo abrir o versículo. Tá aqui, ó, João 14:15. Se me amais, ou seja, se você me ama de verdade, se você está comigo de verdade, se eu sou o seu primeiro amor, guardai os meus mandamentos. Faça aquilo que eu mando. Tá bom? Então vamos voltar lá. Tu amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, não vai ter reserva nenhuma no seu coração para amar coisas que são contrárias à vontade dele. Você vai ser 100% com Jesus. As suas ações vão ser 100% com Jesus. E você vai carregar a sua cruz apesar de, entendeu? Apesar de tudo que venha a acontecer e que venha a ser contrário à sua obediência a Jesus. E de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Então eu vou exemplificar esse grande mandamento aqui, primeiro grande mandamento, com um versículo que é dito em... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Em João 12:26.
Se algum homem me serve, siga-me. E onde eu estiver, aqui é Jesus falando, onde eu estiver, onde Jesus estiver, ali estará também o meu servo. E se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Eu pergunto para você, Jesus está falando que onde ele estiver, o servo dele, o discípulo dele, o cristão de verdade também estará. Por acaso Jesus está na internet vendo pornografia junto com você? Por acaso Jesus está no bar bebendo e se embriagando com você e sendo amigo do mundo? Por acaso Jesus está roubando itens do seu emprego e tomando para si? Ele está lá com você quando você faz isso? Por acaso Jesus está dentro de uma igreja que ousa usar o nome dele e não faz aquilo que ele mandou e não larga o pecado e não sai do meio de quem não quer largar? Ou existe lá dentro um falso Jesus? Um Jesus criado por pessoas que não o amam de verdade e por isso não seguem de verdade. Então quando você ama a Deus acima de tudo, aonde Jesus estiver você vai estar. Então você precisa desse discernimento para ver se os lugares que você frequenta e se as pessoas que você aceita na sua vida estão batendo com a palavra de Deus a quem você diz que serve. Porque se elas ainda estão em pecado, se elas estão usando o nome de Jesus em vão, porque elas dizem que são de Jesus, mas não se conformam ao evangelho que é dele, então tem um problema aí. Significa que as ações estão negando as palavras delas. Porque Jesus disse, eu sempre repito, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então se Jesus não está lá e você está lá, será que você está amando a Deus acima de tudo? Ou você está seguindo a sua imaginação e a sua própria versão de ser salvo e chamando isso de amar a Deus? Segundo grande mandamento. Não, na verdade, vamos ficar nesse primeiro porque tem muito mais do que isso, tá bom? Jesus, ele mandou você carregar a sua cruz e ele falou que ele veio trazer divisão. Ele falou que a família dele não são as pessoas carnais, mas são as pessoas espirituais, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, para isso, vamos começar pelo Mateus 10:34. E ele diz o seguinte, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Mas como assim Jesus não veio trazer paz? Com quem que Jesus não veio trazer paz? Com o erro, com o pecado e com as trevas. Ele veio trazer paz sua para com Deus. Mas se você está aceitando trevas na sua vida, ele não quer que você as aceite, ele não quer que você faça paz com as trevas. Ele veio trazer divisão, porque a luz não tem comunhão com as trevas, luz não tem comunhão com a escuridão. E o que são trevas? É qualquer pessoa que aceite obras da carne na sua vida e que não se separe de quem aceita. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, ou seja, aqui está a espada, aqui está a divisão, desacordo contra o seu próprio pai. Então quer dizer que não importa quem a pessoa é. Jesus não faz acepção de pessoas e nem você pode fazer. Você não pode tratar ninguém com favoritismo só porque a pessoa faz parte da sua família. Ele veio trazer desacordo. Por quê? Porque o pai não se conforma ao evangelho. Mesmo que o pai vá para a igreja, mesmo que o pai cante para Cristo. Se o pai não está se curvando à vontade de Cristo, se o pai não está largando pelo pecado e não está deixando de ser amigo do mundo esse que Jesus falou, que a Bíblia fala que é inimigo de Deus, significa que o pai está andando em trevas. Então Jesus veio por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Não importa se é família. O que importa é andar com Jesus ou andar com o diabo. O que importa é andar em retidão ou andar em erro, e em injustiça, e em desobediência, e em infidelidade. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Então digamos aí que você tenha um filho que já ouviu a verdade do evangelho, esse filho já é maior de idade, e esse filho não quer parar de ser amigo do mundo, não quer parar de ser infiel a Cristo, não quer parar de fazer as coisas que você muito bem sabe que são contra a vontade de Deus. Será que você está disposto a entrar em desacordo com o seu filho a ponto de você retirar as trevas da sua vida, isto é, o seu filho? Ou será que você não tem sal em si mesmo para amar a Deus com todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente? Porque falar é muito fácil, né? Agora eu quero ver se você vai agir. Porque os servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses herdam o reino de Deus, de acordo com Jesus. Eu não estou pregando a minha própria doutrina, estou te explicando a doutrina que Jesus já deixou na sua mão. Na sua mão. Ou digamos que a sua mãe já tenha ouvido a verdade do evangelho, mas ela não gostou desse negócio de ter que se separar de quem não anda com Jesus. Não gostou desse negócio de ter que largar um emprego que ofende a Deus porque está envolvido com pessoas que ofendem a Deus. Será que você tem sal em si mesmo para entrar em desacordo com ela e usar a espada do evangelho para se separar das trevas, ou seja, ela? Porque Jesus falou o seguinte, o que ama o pai ou a mãe, ou seja, o que ama qualquer pessoa na sua vida, inclusive a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. Você entende que mim se refere a Jesus, e Jesus significa não só um nome, mas a santidade que esse nome carrega. Jesus não é Jesus se Jesus não é santo, se Jesus não é imaculado, se Jesus não é separado do pecado e dos pecadores, certo? Então, se você ama o pai ou a mãe mais do que Jesus, ele mesmo te disse que você não é digno dele. E que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus está falando para você escolher que lado você vai seguir. Você vai escolher andar com ele, na luz, na total santidade, e separado de tudo e de todos que não são isso e que não se conformam a isso, ou você vai escolher as trevas e deixar Jesus de lado. Porque no fim, quem você segue define quem você ama de verdade, quem você mais ama de verdade. Então eu não estou falando para você odiar a sua mãe, nem você odiar o seu filho. Eu estou falando para você amar a Deus.
Isso se traduz nas suas ações, porque Jesus falou lá que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, ou seja, faz o que eu falei. Então, amor a Deus não são palavras, amor a Deus são palavras junto com ações. E aí Jesus continua dizendo que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Você acha que quem não é digno de Jesus vai morar com ele eternamente? O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Então isso se aplica a qualquer coisa na sua vida, qualquer ambiente na sua vida e qualquer pessoa na sua vida que não ande em conformidade com o Evangelho. Se você quiser encontrar a sua vida, ou seja, se você quiser manter a sua vida como ela é, em erro contra Deus, associado com pessoas erradas, você vai perder a sua vida. Mas se você estiver disposto a amar Jesus com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente, e perder a sua vida por Ele, ou seja, para andar conforme a vontade dEle, aí sim você encontra uma nova vida que é digna da vida eterna. Do contrário, você não é digno dEle. Então amar a Deus acima de tudo significa colocar a Deus em primeiro lugar e colocar todos os que não são dEle e tudo que não é dEle para fora da sua vida. Porque é um membro seu que ofende a Deus, e se seu membro ofende a Deus, Jesus mandou você cortar fora para você não queimar. Tá bom? Amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você continua indo naquela igreja que perverte a doutrina, que muda a doutrina, que altera a doutrina, que ensina que o salvo ainda é pecador, que o salvo ainda é carnal, que o salvo não tem que se separar de quem Jesus mandou ele se separar, significa que você está abraçando as trevas, você está abraçando uma heresia e você está contra Deus, mesmo que você use o nome dele. Porque é as suas ações que determinam aonde seu coração está dirigido, aonde seu coração está voltado, para onde ele está direcionado. Tá bom? E o segundo mandamento é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Então, se você ama o seu próximo como a si mesmo, primeiro de tudo você vai falar a verdade do evangelho para o seu próximo. Porque você quer e deseja que ele seja salvo assim como você quer ser salvo, certo? Então você não vai se envergonhar da palavra de Jesus, mas vai falar para ele, transmitir para ele a verdade do evangelho. Qual é a verdade do evangelho? Que Jesus veio para salvar os pecadores do quê? Dos seus pecados. Que Jesus veio para te limpar, para que você possa ser reconciliado a Deus, que é puro. Para que você possa andar na luz assim como Deus anda na luz, para que você possa ser justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Mas para isso a pessoa precisa largar o pecado e sair do meio de quem tem comunhão com qualquer coisa que é contra a vontade de Deus. Então, essa é a primeira parte de amar o próximo como a você mesmo. Você vai passar a verdade para o seu próximo, seja ele quem for, porque você deseja que ele seja salvo. Mas você tem que entender que esse mandamento é o segundo mandamento. Jesus falou para você amar a Deus acima de tudo. Se você ama a Deus acima de tudo, você não vai ter comunhão com quem não tem comunhão com ele. Então o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra parte de amar o próximo como a você mesmo significa que você vai usar do seu poder e da sua abundância para ajudá-lo, sem fazer acepção de pessoas. Digamos que você passe na rua, ande pela calçada e veja lá um morador de rua necessitado de ajuda. Ele está com fome e você tem o poder para ajudá-lo. Mas você não o ama como a si mesmo quando você simplesmente o ignora e segue em frente a sua vida. Porque você desprezou a pessoa que está necessitada de algo que você tem a capacidade de dar a ela para suprir com a sua abundância a falta que ela tem. Então você não está amando o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não faz mal para o próximo. Quem ama o próximo, como a gente viu aqui em Gálatas, rivalidade. Não tem rivalidade contra o próximo. Não se ira contra o próximo. Não fica batendo boca com o próximo. Não ensina heresias para o próximo, porque você estaria ensinando o próximo a seguir um caminho que não é o caminho de Deus, e você estaria lançando uma pedra de tropeço no caminho dele para que ele caia. Então, se o seu pastor amasse o próximo, ele não estaria ensinando heresias para você. Ele não estaria ensinando uma falsa doutrina de Cristo e de salvação para você. Ele não ama o próximo. Ele serve a si mesmo e aos seus próprios interesses com o nome de Cristo na testa dele. É como você pegar um monte de lixo, colar um papel escrito Jesus, e agora, porque está escrito Jesus, aquilo virou de Deus. Não. Porque é lixo. Entendeu? Se você ama o próximo, você não vai invejar o próximo. Você não vai ter ira do próximo. Você não vai ser um homicida. Você não vai ser uma pessoa que se envolve em pecado com ele. Aqui, bebedeiras. Você não vai sair para curtir com ele de forma pecaminosa. Você não vai ter nada a ver com as obras infrutíferas das trevas, mas você vai reprovar essas obras. Então quem ama o próximo, é preciso você colocar no contexto, é uma pessoa que não vai levar o próximo a errar e a ser um filho do inferno. Tá bom? E, inclusive, as pessoas da sua própria família. Jesus falou o seguinte em Marcos 3:31. Jesus vai falar em seguida, tá bom? Vindo então seus irmãos e sua mãe, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe ou meus irmãos? Ou seja, quem é a minha família de verdade? E ele, olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Deus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. Então, se você ama o próximo, você vai falar para o próximo que a família de Jesus são aqueles que seguem a Jesus, que fazem a vontade dele. Você não vai omitir a separação que Jesus veio trazer, a divisão que Jesus veio trazer. Se o seu pastor omite isso, ele omite o evangelho e a sã doutrina. Ele não ama o próximo.
Entendeu? Então é apenas mais outra aplicação desse versículo. Então não é que você vai odiar uma pessoa que não segue o evangelho. Você vai simplesmente amar a Deus acima de tudo e se separar do próximo que não quer se separar da sujeira. E usar da sua abundância para amar o próximo não está limitado a você usar de bens financeiros para amar o próximo. Não está limitado a você usar o seu dinheiro para comprar algo para o próximo. A sua abundância aplica-se a qualquer coisa que você tem e pode suprir para ajudar o próximo. A sua abundância, muitas vezes, são os seus braços que você pode usar para dedicá-los a uma tarefa para ajudar o próximo. Por exemplo, Joãozinho mora com o Pedrinho, os dois deles são cristãos. Então, como que Joãozinho ama o Pedrinho? Através da sua abundância. Ele usa a sua abundância, ou seja, ele usa da sua capacidade física que Deus lhe deu, ele usa das suas mãos para lavar a louça, por exemplo, para varrer a casa, por exemplo. O amor se traduz em ações. O amor não é palavras. O amor não é o amor conforme o mundo diz e chama de amor. Quer ser super emocional e apegado emocionalmente a uma pessoa e dizer que a ama e chorar e etc, etc. Não, o amor é ação. O amor é ação. Então a sua abundância pode ser, mas não está limitado à sua capacidade de pagar algo para uma pessoa que está necessitada, comprar uma roupa para essa pessoa que está passando frio, ou usar da sua aptidão física para ajudá-la, como for. A sua abundância também pode ser a sua casa. Digamos que você tenha uma casa e você tenha um irmão que não tenha casa, que não tenha habitação. Como que você usa da sua abundância? Como que você ama o próximo como a você mesmo? Você faz da sua casa um abrigo. Você abriga o seu irmão que está passando necessidade, ou seja, através das suas ações, você ama o próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo, às vezes, Jesus não pede muitas coisas para você. Mas ele pede que você use aquilo que você tem para dedicar a servidão a ele. E a servidão a ele inclui servir ao próximo, ser um servo de servos, porque Jesus veio para servir. Então, às vezes, essa abundância pode ser simplesmente o seu tempo, a sua atenção. Você pode ser um ombro amigo para o próximo. Você pode ser uma pessoa que usa dessa abundância para suprir a falta do próximo, daquela pessoa que não tem esse ombro amigo. Então você vai lá e usa a sua vida para amá-lo de acordo com a abundância que Deus te deu. Deus te deu o tempo que você tem. Deus te deu a energia que você tem. Deus te deu a atenção que você tem. Como que você volta essa atenção para o próximo? Será que você está voltando essa atenção para o próximo? Ou será que você está dedicando 80%, 90% dessa atenção para si mesmo e para coisas que não são frutíferas, para coisas que não se traduzem em amar o próximo? Perceba que eu não estou falando com bode, porque bode não pode ter comunhão com ovelha, tá bom? O bode primeiro, se ele quer ser convertido, primeiro ele precisa amar a Deus acima de tudo e se separar de tudo e de todos que não são de Deus. Eu estou falando com ovelha. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qualquer abundância que Deus te der, você vai dirigi-la a amar a Ele. Então, se você for ver a parábola do servo perverso, deixa eu ver onde é que ela está. Ela explica isso de forma mais simples ainda. Mateus 25:14. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Ou seja, há algumas pessoas, Jesus dá grande abundância para que elas possam usar essa abundância para servir e para amar o próximo. E a outros, ele dá poucas coisas e requer poucas coisas. A cada homem segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles. Ou seja, ele usou aquilo que lhe foi dado para servir. E o que isso resultou? E fez outros 5 talentos. Ele gerou fruto. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou 2 talentos. Ou seja, ele produziu frutos porque ele usou aquilo que lhe foi dado. Ele usou da sua abundância, seja ela qual for. Ele não guardou a sua abundância para si mesmo e a dedicou para si mesmo. Ele não foi uma pessoa egoísta e uma pessoa que é egocêntrica, que fica focada só nas suas coisas e que deixa o próximo de lado. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Ou seja, ele usou da sua abundância que lhe foi dada por Jesus para servir a Jesus e multiplicou os seus frutos. Ele ganhou mais talentos. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Então, quem são os servos bons e fiéis? Aqueles que utilizam daquilo que Jesus lhes deu para ajudar o próximo. Então, de forma a exemplificar isso com o próprio exemplo meu, Jesus me deu a abundância do conhecimento de conhecer outro idioma. E através do conhecimento desse idioma, eu peguei e traduzi estudos bíblicos para vocês. Eu não estou dizendo e nem me gabando por isso, estou apenas dando um exemplo do que é usar os talentos para produzir mais frutos. Aquilo que eu tinha e que eu sabia, eu usei em prol do reino de Deus.
Uma pessoa que tem abundância de conhecimento, ela compartilha esse conhecimento, ela não retém esse conhecimento para si mesma, porque ela ama o próximo como a si mesma. Então, assim como ela recebeu esse conhecimento, ela quer que o próximo também o receba. Então, esse é apenas um exemplo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Esse aqui está salvo. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, ou seja, menos. Ele não recebeu 5, ele recebeu 2. Mas o que ele fez? Disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Mesma história. Ele usou tudo aquilo que ele tinha e ele multiplicou os seus frutos. E ele assim alegrou a Deus e foi chamado de o quê? Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde tu não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eu não usei aquilo que tu me deu para usar. E eis que aqui está o que é teu. Respondendo seu senhor, disse-lhe, servo perverso e preguiçoso. Uma pessoa perversa é uma pessoa que anda num caminho pervertido em relação ao caminho que Jesus mandou ela andar. Jesus mandou ela usar esse talento, mas ela perverteu seu caminho e não usou seu talento, ela guardou para si mesma. Servo perverso e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, então na minha vinda eu teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, presta atenção, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil. Por que inútil? Porque ele não utilizou, porque ele não foi útil em utilizar aquilo que Jesus lhe deu, qualquer que seja a abundância que Jesus lhe tenha dado, seja conhecimento, seja capacidade física, seja uma simples atenção para se voltar ao seu irmão, e você não guardar e focar o seu dia inteiro em coisas que não são úteis, enquanto a outra pessoa está precisando apenas de um ombro amigo. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, para seguir Jesus, você precisa obrigatoriamente negar-se a si mesmo. Então não importa quem você era no passado e se você não tinha o costume de usar da sua abundância para dedicá-la a servir e ajudar o próximo. Agora você tem. A sua antiga criatura, as coisas que você fazia, o seu modo de ser no passado, não importam mais. Agora Jesus te deu abundância e às vezes ele pede a certas pessoas tão poucas coisas. E dessas coisas, ou seja, às vezes o Senhor entrega às pessoas pouca coisa e requer delas poucas coisas. Ele não dá uma mansão para ela usar, ele não dá um monte de dinheiro para ela usar, mas ele dá a ela para que ela seja útil para amar o seu próximo como a si mesmo. E será que essa pessoa está sendo aquela serva que não é inútil, mas que usa de todo o seu poder para dedicá-lo a servir a Deus, sendo um servo de servos, em toda a sua capacidade? Ou será que aquilo está focado 90% do tempo em si mesmo? E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a palavra diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se você faz um autoexame, uma autocrítica, não é necessário que você seja criticado por algo que você já automaticamente se corrige, entendeu? Então, no fim, a gente precisa deixar claro quem é a noiva de Cristo e que a noiva de Cristo não tem parte nenhuma com as coisas que Cristo não tem parte. Então, quando o seu falso pastor perverte a palavra dizendo que, mas Jesus sentou com pecadores e comeu com pecadores, para tentar dizer que você não deve se separar dos pecadores, é apenas mais uma heresia, porque Jesus foi aos pecadores para que eles saíssem das trevas. Ele não foi aos pecadores para confraternizar com eles em pecado, para ser um amigo deles enquanto eles permaneciam como amigos do mundo. Não, ele veio para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que você precisa segui-lo. Mas se você não quer segui-lo, então você continua nas trevas em erro. Você continua com o que a palavra chama de mácula. Então, em Efésios 5:25, da metade do versículo para frente, é dito quem é a igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para o quê? Para a santificar. O que é santificar? É torná-la santa. O que é torná-la santa? É torná-la completamente pura. Ela não vai mais ter nada a ver com o pecado e ela vai estar separada de tudo aquilo que tem a ver com o pecado e ela vai ser inteiramente dedicada ao seu Salvador, que é Cristo. Então Jesus se entregou a si mesmo, a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Jesus trouxe a palavra, trouxe o evangelho para que essa pessoa que não estava santificada, ou seja, estava suja, estava profanada, fosse até Jesus e fosse lavada por essa palavra. E quando você é lavado e purificado, significa que toda a sujeira não faz mais parte de você. Todas as trevas, todos os erros que você aceitava na sua vida e as pessoas e os ambientes não fazem mais parte de você, porque agora você ama a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua alma. Então Jesus veio santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Para que você santifica? Para que você purifica algo? Para que você lava algo? Não é para ficar limpo? Não é para ficar honrável? Não é para ficar santo? E ele responde, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Então,
ela precisa ser limpa para que ela se torne gloriosa. Sem mácula, ela precisa ser limpa para que ela não tenha mais mácula, porque enquanto ela está suja, ela está cheia de máculas. Então Jesus veio lavá-la, veio limpá-la. Ou ruga ou coisa semelhante, ou seja, qualquer coisa que tenha a ver com a sujeira. Mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. São esses os que serão arrebatados e não terão parte com a ira de Deus, porque eles honram a Deus. Então Deus não tem por que bater em alguém que o honra, que faz aquilo que ele manda, que lhe obedece, que o segue. Mas Deus sim vai bater, e a ira de Deus está destinada a todas as pessoas que usam o nome dele em vão e não são exatamente isso, não aceitam ficar sem máculos, não aceitam serem gloriosos, não aceitam ser santos e nem irrepreensíveis. Ou seja, uma pessoa que não é mais passível de repreensão, porque ela está limpa, porque ela está santa, porque ela está perfeita. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santos porque eu sou santo. Se você não aceita isso, você não ama a Deus acima de tudo, porque você permite coisas que são contra ele, e você não ama o próximo como a si mesmo, porque você não usa do seu poder para amar o próximo, porque são as suas ações que mostram onde seu coração está voltado, tá bom? Ou vocês largam todo esse sistema religioso, todas essas pessoas que não aceitam a doutrina de Deus, toda a comunhão com qualquer pecado, com qualquer sujeira, ou vocês não têm parte com Jesus, ou vocês não são a igreja gloriosa que foi santificada, que foi purificada e que foi apresentada sem mácula ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então examinem-se a si mesmo para ver se vocês estão cumprindo os 2 grandes mandamentos, porque se vocês não estão, vocês ainda não têm parte com Jesus. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram.